Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão. Fala, galera. Bonjour. Bonjour. Hoje tem que ser em Ó, francês, hein? Eita, caderno, caneta na mão. Bora falar de voleibol e muito mais. é isso aí. Começamos aí, o Peter que fala 187 idiomas, hoje vai praticar um pouco do francês, porque a gente tem um convidado super especial, um brasileiro que está revolucionando o vôlei de praia da equipe da França. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo aí, coach Elmer Calves. Elmer, muito obrigado pela oportunidade de aprender com você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar com vocês. Venho acompanhando esse projeto já faz um bom tempo. Estou no grupo também do WhatsApp, onde tem sempre Uhum. belas informações. E me sinto muito honrado de ter recebido esse convite e de ter forçado a barra também para estar lá, né? Porque eu acho que é muito Imagina. importante para mim fazer parte desse projeto e gostaria de agradecer neste momento. Tá Seja certo. bem-vindo. Elmer, Seja muito ó, bem-vindo. seja muito bem-vindo. Nós que vamos gastar o nosso francês aqui hoje. Mas Eu não vou vamos gastar explicar o nada, não. porquê. E não vou me dar. Não vou me. Eu não vou nem arriscar, velho, Não porque vou nem ó, arriscar, eu não. passo vergonha falando português e inglês, imagine em Então. francês. Mas o Peter, que fala 187 idiomas, vai poder gastar um pouquinho do seu francês aí. Adora me Mas jogar embaixo do ônibus, né? Tá beleza. imagina, você fala língua pra caramba. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui com o coach Elmer, a gente vai falar do nosso curso, DNA do Líder Esportivo, que são as 6 habilidades fundamentais para você inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar a sua marca no esporte, Peter Bristotti. Dezenas de técnicos com a gente lá dentro, hein? Exatamente. A gente fala de várias questões que estão dentro dessas 6 habilidades. Vamos lá, Feijão. Planejamento. Liderança, né? Liderança. Isso, perdão. Começamos pela liderança, depois planejamento, aprendizagem motora, aspectos técnico-táticos, estatística e tem um módulo bônus de voleibol de praia. Então, se você gosta de vôlei, tem esse módulo bônus de vôlei de praia. E hoje vai ser o dia para a gente falar não só de voleibol, de metodologia de trabalho, de voleibol de praia na Europa, mas também muito de voleibol de praia. Então hoje vai ser o dia que eu aqui, ó, eu vou zíper na boca e vou só aqui anotar. Mas você não Voleibol de perde praia nível olímpico, hein? Nível nível olímpico. olímpico, exatamente. Então, Meu amigo. se você quiser aprender essas 6 habilidades fundamentais, vai lá, clica no QR Code que está aqui na tela e utiliza o cupom DNA20, DNA20 para 20% de desconto, hein, Feijão? Uma boa, hein? Uma boa. Só não participa quem não quer. É Exatamente. 20% de desconto. Nosso curso é um desconto bacana. Então, clica lá no QR Code DNA20. E quando você faz um curso como esse, você amplia seus horizontes e as oportunidades de trabalho. A Nucleo, que é nosso patrocinador, nosso apoiador oficial, os caras estão expandindo, hein? Os caras estão expandindo. E os caras lá gostam de quem estuda, hein, Feijão? Os caras gostam de quem estuda. A Nucleo Vôlei é uma escola de vôlei que é referência já no Brasil de formação humana e esportiva. Os caras, em 6 anos, têm 10 unidades e atendem 650 crianças. E esse ano eles têm o projeto de expandir para 1.000 crianças, 1.000 alunos. E na Nucleo Vôlei eles utilizam o esporte como ferramenta de desenvolvimento integral. Não é só voleibol. Eles têm um método próprio, baseado no quê? Nós três aqui vamos conversar bastante sobre isso hoje, na dinâmica ecológica, Strength-Led Approach, e forma pessoas primeiro, atletas em segundo lugar, e, obviamente, isso gera resultados dentro e fora da quadra. Se você quiser conhecer mais sobre a Nucleo Vôlei, vai lá no Instagram e procure Nucleo Vôlei. Beijo para todo mundo da Nucleo Vôlei. Beijo, Fabião, Andrezão, Carlinha, Natan e a galera lá da Nucleo Vôlei.
E a gente também tem o apoio da Teacher Natália, do English for Volleyball. Hoje a gente vai falar em francês, mas se você quiser aprender o Volleyball Language em inglês, você tem que entrar em contato com a Teacher Natália, que tem um método próprio para ensinar atletas, técnicos, árbitros de voleibol de um jeito único, exclusivo. E toda a metodologia da Teacher Natália é voltada para o voleibol. Ela já esteve aqui conosco 2 vezes. Então, se você quiser saber um pouquinho mais da história da Teacher Natália, volta nos episódios que ela gravou com a gente e conheça um pouquinho da metodologia da English for Volleyball, que é nosso patrocinador aqui. E de quebra, super bem-humorado, hein? Super bem-humorado. A Natália é espetacular. Espetáculo. A Teacher Natália é espetáculo. Teacher, beijão para você. E se você quiser ter um diagnóstico para avaliar seu inglês totalmente de graça, vai lá no Instagram da Teacher Natália, que vai ficar aqui também o QR Code, no link na descrição desse episódio, manda um inbox para a Teacher Natália com as palavras 7 Point, é o título desse nosso podcast, que ela vai te dar totalmente de graça um diagnóstico para avaliar o seu nível de inglês, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar o nosso papo aqui com o Coach Elmer, que olha o currículo do cara, Peter. O cara é head da preparação física da seleção francesa de vôlei de praia, é o head coach dos times masculinos, das duplas masculinas da França, e é o head de treinadores também. Ele é o coach dos coaches lá da seleção francesa de voleibol de praia, que recentemente participou dos Jogos Olímpicos, né? Em casa, naquele cenário impressionante. Foi aquele facility lá, aquela arena de vôlei de praia, para mim, foi a mais icônica de todos os tempos. Mais do que Copacabana. Desculpa aí, Brasil. Mas com a Torre Eiffel ao fundo, cara, aquilo foi coisa de maluco, né? Maravilhoso. Mas, coach, nos conte aí como você começou, como a gente gosta de começar aqui, qual foram os seus primeiros passos no nosso querido voleibol? Cara, eu comecei o voleibol, eu sou natural de Brasília, eu nasci em Brasília e fiz minha carreira toda lá. Cheguei a jogar um pouco de voleibol em São Paulo, joguei em Barueri e joguei em Portugal também, mas eu sempre tive dentro de mim que o voleibol, para mim, ele era uma escola muito boa de aprendizado, de vivência, e eu sempre tive em mente que um dia eu iria me tornar professor ou treinador de voleibol. Porque o voleibol, para mim, ele foi sempre uma escola a nível comportamental, a nível de dinâmica de grupo, a nível de vivência. E eu tive muita sorte nessa minha caminhada, porque eu tive treinadores muito, muito diferentes uns dos outros. E daí, quando a gente começar a falar da dinâmica ecológica, que vai fazer mais sentido, eu tive sempre em Brasília grandes treinadores, porque Brasília teve sempre grandes treinadores no indoor. Da minha geração de 74, entre 68 e 74, nós tivemos grandes jogadores que foram para a seleção brasileira, inclusive. Tadeu Schmidt, que esteve lá, o próprio Tandy ficou muito tempo em Brasília. Então, a gente tinha uma escola muito boa, e onde a gente tinha treinadores que eram completamente diferentes uns dos outros. Então, a gente tinha um treinador que trabalhava com jogos escolares brasileiros, que era um preparador físico nato, que dava treinos de voleibol. No mesmo ano, a gente jogava um campeonato brasileiro, que a gente tinha um treinador, um excelente treinador, que trabalhava muito mais os conceitos do jogo do que a parte técnica, desenvolvimento técnico do jogador. E nós tínhamos um terceiro, que era o assistente, que era um técnico excelente de coordenação motora, de gestual. Então, a gente conseguia passar dentro da mesma temporada, trabalhar todos esses componentes juntos. E isso fez de nós, os brasileiros, um dos jogadores mais completos do país na época. Jogadores que tinham um físico muito avantajado. A diferença é que nós não éramos muito altos em relação ao restante dos grupos, principalmente São Paulo e Rio, mas nós tínhamos um condicionamento físico muito bem apurado, nós tínhamos um entendimento do jogo muito bom, e tecnicamente nós não éramos os piores. Então isso fazia com que nós tivéssemos sempre bons resultados nessas competições de base. Entendeu? E foi exatamente isso que me levou para o vôlei de praia depois. Porque a minha história é bem bacana, porque eu fui convocado para a seleção brasileira algumas vezes, e na época que eu fui convocado, a convocação saía primeiro pelos melhores em cada fundamento.
Então, eu tinha algumas capacidades que realmente eram interessantes em termos de defesa, de recepção, de virada de bola e de saque estratégico. Então, isso me fez ser convocado algumas vezes. Mas, às vezes que eu já chegava assim, você sabe que você não vai ficar, que você veio realmente para ajudar o grupo todo, mas que você não tem esse perfil físico que a gente procura. Mas eu sempre achei isso um desafio muito grande. Para mim era aprender a estar ali e entender como é que aqueles treinadores pensavam. E quando apareceu o vôlei de praia na minha vida, foi exatamente por isso. Chegou um momento com 20 anos que eu falei, pô, já não posso mais jogar no adulto, vai ficar difícil para mim, então eu vou buscar um esporte que seja um pouco mais completo. E que foi o voleibol de praia, que lá eu teria a capacidade de sacar, atacar, defender, e não jogar só de líbero. Para mim, jogar de líbero na época era, putz, não vou sacar, não vou atacar, não vou contra-atacar, então não vou jogar. Então eu falei, pô, um dos meus técnicos falou assim, meu vôlei de praia é perfeito para você. E foi aí que eu acabei caindo no voleibol de praia e não passei muito tempo, é verdade, mas eu já tinha esse intuito de, ok, eu acredito que vou partir para fazer educação física e que eu vou realmente continuar no esporte como treinador e como professor, porque eu diferencio muito essa questão de ser treinador e ser professor. Tanto é que eu me sinto muito mais um professor do que um treinador. Sensacional, muito bom. E a gente sempre fala aqui, a nossa segunda pergunta é sempre em relação a quem eram as suas referências no começo. Você citou alguns treinadores e alguns preparadores físicos, né? Algumas pessoas que participaram da sua história lá no começo em Brasília. Então, vamos dar nomes a essas pessoas, né? Vamos, e não só como treinador, como atleta, qualquer um que influenciou a sua história. A gente fala aqui, né, que quem bebe água tem que honrar quem cava o poço, né? Então, a gente, e faz mais sentido em inglês essa frase, mas a gente sempre gosta de dar o crédito às pessoas que participaram do começo das nossas histórias. Então, quem eram essas pessoas e como elas te influenciaram? Meu primeiro técnico, que para mim foi eu não coloco ele como mais importante, mas eu coloco ele dentro de um pilar enorme para mim, que foi realmente, que não era só um treinador, ele era excelente treinador, excelente técnico, mas era um formador de pessoas, e foi na escola, que se chama Celso Ávila, e que também foi o primeiro professor de voleibol da Leila, porque a Leila ela nasceu em Brasília, então a gente frequentava a mesma escola no começo, e foi esse agraciado que realmente nos formou, não como jogadores, mas ele fez parte realmente da nossa concepção como seres humanos. Um excelente treinador, mas que trabalhava muito o ser humano no meio disso tudo e o esporte ao redor, que passou a ser realmente um dos meus pilares como desenvolvedor. O ser humano está no centro de tudo, e foi lá que realmente eu aprendi isso. O meu segundo treinador... Mais um, desculpa te cortar, Elmer. Mais um, Peter. Começou na escola, através de um professor que colocava as pessoas como centro. Olha toda vez que eu vejo como as primeiras referências, você não é o primeiro, não vai ser o último e não é um dos poucos convidados que vem aqui, vai falar do professor de educação física da escola. Cara, me dá um nó na garganta, vocês vão dar risada disso, mas me dá um nó na garganta quando a gente faz referência aos professores de educação física, porque são pessoas que realmente mudaram as nossas vidas na nossa geração, né? Nós somos de uma geração que começou a jogar voleibol na escola, quando a gente tinha uma educação física sólida na escola, e os professores de educação física, aqui, ó, um beijo para todo mundo que ainda desbrava o ambiente escolar, né? É uma importância absurda. Não, se depender da gente, não vai acabar. Exato. Desculpa o corte aí, Elmer. Não, perfeito, porque quando a gente fala de novo de construir da ponte ou de dinâmica ecológica, eu consigo colocar ele exatamente como essa parte do indivíduo dentro dessa pirâmide, entendeu? Foi realmente o cara que desenvolveu o indivíduo, Elmer, foi esse professor, chama-se Celso Ávila, realmente foi extraordinário. Tanto é que era uma pessoa tão exigente, mas tão exigente, que quando eu saí desse grupo de treinamento que era na escola, que chamava Centro de Iniciação Desportiva em Brasília, chamava CID, Centro de Iniciação Desportiva, que eu fui treinar no primeiro clube profissional que a gente teve aqui em Brasília, que era o SESI, toda vez que eu voltava para treinar com ele, ele me chamava no canto e falava: você está pensando que você é quem? Você não pode chegar aqui neste grupo mais jovem
e fazer sua recepção em pé desse jeito. Você não pode chegar aqui e fazer o seu toque sem flexionar seu joelho e terminar a extensão do seu movimento. Eu pensei que eu tivesse te ensinado a ser homem. E eu estou começando a entender que eu formei um jogadorzinho de merda. Então, vou te pedir uma coisa. Ou você vem aqui da próxima vez e mostra exatamente o homem que eu te formei, e dentro desse homem tem alguém que respeita as regras aqui, e as regras aqui é de que o movimento e a coordenação motora vem antes de tudo, ou eu vou te pedir para não vir. Era assim o approach com o cara. Entendeu? E lá eu entendi, eu posso ter me tornado o jogador que eu sou, mas esse jogador está dentro do homem que eu tenho que me tornar, e o homem que eu tenho que me tornar não é esse cara que vem aqui e recepciona um saque em pé porque ele é fácil. Eu tenho que mostrar exemplo. Então, para vocês entenderem como é que foi forte. Antigamente tinha bastante essa comunicação bem assertiva, né? Às vezes até agressiva, vamos dizer assim. Desculpa eu ter falado assim, mas sai. Não peça desculpa, tudo certo, é a sua história, não tem problema nenhum. A gente só acredita que as coisas evoluem, claro, né? Isso aí era muito normal no passado, hoje em dia não é mais e não tem que ser. Mas isso é um assunto para outra parte. Deu muito certo no passado, talvez não dê muito certo hoje em dia, mas faz parte da história e está tudo certo. E eu também fui treinado assim, tem muita gente que nos assiste que foram treinados assim, né? O segundo treinador que eu estava comentando chama Gilson Cruz, que foi já foi no SESI em Taguatinga, onde eu morava em Brasília, e que eu posso colocar exatamente na questão dos objetivos de jogo, entendeu? A gente vai ter um indivíduo, depois a gente vai ter a tarefa. Ele era a tarefa, porque 90% dos treinos eram em situação de jogo. Então, foi um cara que me ensinou muito em relação a como me comportar, como extrair o melhor de um levantador, como extrair o melhor de um bloqueador central, como realmente unir a equipe, porque eu era capitão da sua equipe, então ele me mostrou muito isso dentro da quadra, porque nessa época ele era o treinador do juvenil e era o levantador do adulto. Então ele me treinava no juvenil, no infanto juvenil, e eu jogava com ele no adulto, porque desde os 14 anos eu jogava infanto, juvenil e adulto nos clubes. Então eu aprendi dentro da quadra, ele como levantador me explicando como é que ele via as coisas, e ele como meu treinador me explicando isso durante os treinos. Então era fantástico. E o terceiro é o Jerome Perdomo, que infelizmente já partiu, mas que deixou um legado enorme em Brasília, e acredito que no Brasil inteiro, porque ele era muito conhecido nessa geração de treinadores, e que optou por sempre estar em Brasília para ficar mais perto da família. Ele nunca realmente teve aquele desejo de partir para dirigir grandes equipes na Superliga. Não obstante, foi o treinador principal da ABB, e a ABB durante um tempo figurou entre os 4 melhores times do país, né? Então ele era o treinador de base, e que ele está sempre dentro dessa minha pirâmide de desenvolvimento fantástica. Que aí eu coloco ele dentro desse ambiente, entendeu? Então eu tenho um que é o meu indivíduo, um que estava ligado às tarefas, e outro que estava ligado ao ambiente, que é o Jerome Perdomo. Legal, você já deu algumas dicas aí do que a gente vai falar do triângulo da dinâmica ecológica, que a gente adora, que a gente segue também, mas vamos deixar isso para já. E como que chegou um momento que você começou a jogar vôlei de praia, começou a trabalhar com vôlei de praia, e todas essas experiências te deram uma base legal para você ser o técnico que você é hoje. Como que você pode resumir tudo isso se você pegar o coach Elmer hoje, que é um técnico olímpico, chegou no ápice talvez quem trabalha com alto nível, o objetivo máximo é jogar uma Olimpíada, né? Participar de uma Olimpíada, e você fez parte desse projeto com a seleção francesa. O que todas essas experiências, olhando para trás, te deram como base para você chegar onde você está hoje? É interessante porque o Elmer, que é hoje o treinador da França, ele é uma volta ao passado do Elmer, que era o treinador em Brasília. E esse é um percurso muito interessante para mim. E eu tive uma discussão com um jogador agora, depois do treino, exatamente por isso.
eu passei um momento da minha carreira, porque eu sempre fui muito agraciado com bons jogadores, desde o meu começo no voleibol de praia como treinador. Então, eu sempre tive duplas muito competitivas no Brasil. E foi um dos motivos de não ter saído antes. Porque a maioria da minha geração de treinadores, eles vieram para a Europa no começo. E aí a gente pode citar vários e vários nomes. Muitos deles estão nos Estados Unidos hoje. O alemão está por aí, o próprio Márcio está por aí. Todos os treinadores eles partiram no Brasil muito cedo, porque tinham realmente um network muito grande, porque todos trabalhavam no Rio, então as equipes estrangeiras iam até o Rio e começaram a pegar os treinadores e levar para a Europa, levar para a Ásia, levar para o continente australiano e tudo. E eu sempre quis fixar a base em Brasília, porque eu tinha bons jogadores lá, e para mim era a parte de desenvolver, porque desenvolver o voleibol de praia em Fortaleza, em João Pessoa e no Rio, era uma coisa que se fazia por ele mesmo. E para mim era cidades como São Paulo, cidades como Belo Horizonte, cidades como Porto Alegre, que têm bons jogadores, mereciam ter centros de treinamento de voleibol de praia. E eu uni o útil ao agradável. Uma cidade que sempre me proporcionou toda uma estrutura extraordinária, com bons jogadores do indoor, que estavam trocando o indoor pelo voleibol de praia, e com equipes muito competitivas. Então, eu tive convites para ir para o Rio, para trabalhar em comissões técnicas, eu tive convites para vir para a Europa desde 2004, mas eu não sentia a necessidade de sair, porque eu tinha realmente grandes equipes. E como por muitos anos eu fui centrado no resultado, eu ficava pensando, pô, eu vou deixar uma equipe, um país, uma equipe brasileira, que parte o circuito mundial e que está de 10 torneios faz 8 semifinais para treinar times europeus que estão começando e que não vão me aportar o mesmo tipo de resultado. Então, para mim, não tinha muito interesse de sair. E eu guardei essa linha de pensamento até chegar em 2010, de desenvolvimento. Eu desenvolvo primeiro o ser humano, desenvolvo primeiro o jogador na sua totalidade, ou seja, eu tinha já um esquema, eu chamo de esquema, de um esquema de treinamento que era dividido na sua totalidade, enfim, eu tinha criado já um sistema de treinamento, uma metodologia de ensino que era muito pertinente ao voleibol de praia, porque a diferença que era no passado, que não é tanto hoje, a diferença é que o voleibol de praia ele precisava ser um pouco mais completo, ele precisava realmente metrizar todos os fundamentos e jogar o jogo no completo. Então, para mim, era a grande diferença e era a minha paixão, de realmente fazer com que um jogador ele fosse capaz de desempenhar todas as funções pertinentes ao voleibol dentro de um esporte individual, que era jogado em equipe, que era o voleibol de praia. Porque para mim nunca fez sentido a questão dessa especialização dentro das idades mais jovens, por exemplo. Para mim, o líbero numa equipe que tem idades de 11, 12 anos, ela é mais prejudicial do que favorável. Para mim, um levantador que é especializado, não, você vai levantar com 12 anos, que nunca vai atacar, para mim, não faz parte do desenvolvimento total. Então, para mim, não fazia sentido. Porque eu sou da geração que o central precisava receber. Entendeu? Concordamos 800% com você, coach. Putz. Entendeu? Então, por isso que também, por exemplo, hoje, eu sempre fui assim, mesmo que eu tivesse um jogador que era bloqueador, eu dividia o seu programa durante a semana em 60% em ações de bloqueio e 40% em ações de defensores. Eu sempre coloquei alguém que jogava na entrada, jogando 60% jogando na entrada e 40% jogando na saída. Então, eu fazia um bloco hoje que a gente denomina um bloco de exploração, durante um período de treinamento dentro de uma planificação, que o jogador ele teria que ser capaz de desenvolver todas as funções do jogo. Porque essa era a realidade do vôlei de praia no começo. Nós não tínhamos jogadores com mais de 1,95 m no voleibol de praia. Então, os jogadores eles tinham que ter a capacidade de bloquear e a capacidade de defender meio que equivalentes. A gente não tinha parceiro fixo, a gente não podia jogar e contar com treinamento com o nosso parceiro na nossa cidade. Então, a gente se organizava por telefone, chegava na cidade e ia jogar. Então, a gente definia se ia jogar na entrada ou na saída 2 dias antes. Porque a gente tinha que se obrigar a ser capaz de realmente desenvolver e de desempenhar todas as funções. Por que eu falo isso? Porque durante um pequeno momento da minha carreira, eu mudei. Eu comecei a especializar um pouco mais. Então, bloqueador era bloqueador, defensor era defensor, posto 4 era posto 4, posto 2 era posto 2.
tive bons resultados, mas com o passar do tempo isso foi me deixando angustiado, porque eu vi meus jogadores tomando decisões, ok, eu não estou bem no meu side-out na entrada, eu vou mudar para 2, porque lá eu vou me sentir mais confortável. E dentro da minha cabeça era, mas o indivíduo ele não consegue fazer bem o que ele está acostumado a fazer, e no momento difícil ele vai mudar para o outro lado, achando que vai resolver alguma coisa. E isso foi me perturbando. Eu falei, não, eu tenho que mudar, não posso fazer isso, eu estou especializando muito esses jogadores, mas o resultado me mascarou muito essa forma de treinamento, entendeu? Porque eram bons resultados. Então eu ficava, poxa, no fundo, eu sei que não tá, isso não vai a partir de lá, vai chegar um momento que isso vai brecar, mas eu estou ganhando, então peraí, eu vou ficar aqui quietinho porque está dando certo, entendeu? Você sabe que eu trabalhei muito tempo com vôlei de praia aqui, hoje não trabalho mais, trabalho esporadicamente com a seleção, mas meu trabalho principal hoje é o indoor, 95% com indoor. Mas quando eu recrutava para a LMU principalmente, que era um programa muito forte, vice-campeão nacional, e a gente via meninas que entravam em contato com a gente falando que era bloqueadora que jogava do lado esquerdo só, né? Será? Eu sou só bloqueador e só jogo do lado esquerdo, né? Só jogo na entrada, passando, né, no side-out do lado esquerdo. Já era um red flag para a gente, entendeu? Meninas que se limitavam ou se especializavam demais, seja lá porque achavam que era o certo, seja lá porque eram treinadas assim, a gente já caía para o segundo nível na nossa lista de recrutamento. Eu gostava de atletas que faziam todas as funções, apesar de jogar naquela posição, entendeu? Muito legal isso aí. Eu queria fazer um comentário aqui isso é muito legal que você falou agora, Elmer, sobre essa questão da não especialização, não precoce, mas especialização dentro do treinamento mesmo, que o professor, principalmente, todo mundo sabe que eu puxo a sardinha para as categorias de base, se a gente faz isso na base, é um caminho mais curto, que a gente não sabe onde vai dar, mas que ele pode dar certo enquanto tudo acontece dentro do script que você planejou. E a gente sabe que categorias de base quase não tem flutuação de humor, flutuação de rendimento, quase não tem isso, né? As equipes de vocês nunca tiveram, mas as minhas equipes, as minhas crianças, tinha dia que tava uma beleza, tinha dia que tava uma droga, e tinha dia que ia do céu ao inferno em 2 segundos. E se a gente só treina a ponteira para jogar na ponta, a gente está dando um tiro no próprio pé, porque a gente vai ter muita limitação tática dentro da equipe, e, cara, a gente não dá para essa própria criança a chance de se redimir, porque às vezes na cabeça dela, ó, tô jogando no posto 4, na ponta, eu vou para a saída, o técnico no indoor pode fazer isso. E aí ela não treinou, ela acha que ela vai se dar bem na saída, que ela vai se esconder no jogo, ela recebe uma bola, ataca no meio da rede, ataca para fora, erra a mão na bola, porque não está acostumada a receber uma bola vindo da esquerda. Olha só, além do desenvolvimento em longo prazo do atleta nas categorias de base, que é extremamente prejudicado quando a gente faz essa especialização precoce, ali naquela temporada, naquele jogo que você está trabalhando, você está limitando as suas opções, os seus ajustes técnico-táticos, e está tirando da criança, dela mesma, a oportunidade de sair do fundo do poço, se eventualmente um dia ela chega lá, porque ela só consegue jogar em um lugar da quadra, porque ela só treinou em um lugar da quadra. Não tem nenhum ponto positivo essa especialização de função demasiadamente precoce na base, e eu queria só, mais uma vez, levantar essa bandeira para os professores que trabalham na base, para pelo menos pensar sobre o assunto. Tem que treinar as crianças para sair da valeta, Peter Bissotti. Exatamente. Essa teoria da valeta aí. Mas sabe o que é mais engraçado e interessante nessa história toda? Que hoje que a gente começa a dar nome. Na verdade, não. Acho que a ciência evoluiu em relação ao treinamento, já com a intenção de comprovar coisas que nós sabíamos que funcionavam, mas que com essa evolução da ciência, do mundo, da globalização de tudo, a gente precisava provar que aquilo existia uma base. E a base passou a ser a ciência, a teoria.
Então, todos esses conceitos, nada mais é, quando eu olho isso tudo, é de voltar 25, 30 anos atrás e falar, cara, como é que a gente aprendeu? Como é que a gente aprendia? Por que era tão mais fácil de dirigir? Por que era tão mais fácil de se comunicar? Por que era tão mais fácil de tomar uma decisão? Por que era muito mais fácil de suportar a pressão de um jogo? E foi isso que me fez voltar. O treinador que eu sou hoje nada mais é do que o treinador que eu era há 15 anos atrás. Eu não inventei nada de novo. Eu só me toquei que, falei, por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu cobro meu jogador uma compreensão em relação ao jogo que eu não faço emergir dentro de um treinamento? Como é que eu peço para que ele tome uma atitude desse jeito? Eu espero que ele tome se os meus exercícios eles têm zero de informação real. E como é que eu aprendi? Eu aprendi, ok, como é que você aprendia? Você joga e você melhora. Você começa a jogar na escola, o professor seleciona 2 meses a cada bimestre, você vai trocar de esporte, e sempre no final vai ter uma competição. E a competição é a sua classe, quando a classe 2, quando anda 2, as quadras lotadas de gente, você fazendo nem tudo perfeitamente, mas você jogando, você sentindo aquela emoção, aquelas pessoas te olhando, aqueles caras que gritavam no seu ouvido, você vai errar, você vai acertar, a torcida com fonfon, e lá a gente começa a evoluir um pouco mais e a gente começa a fechar todas essas portas. Os treinos são completamente analíticos, os treinos são um treinador, um assistente com um time na frente, zero de informação, tudo dentro de um conforto enorme, é a base de repetição. Repetição, repetição, repetição. Dentro de uma velocidade que não é a real, dentro de dinâmicas que vão aparecer 1 em 1000. E por que a gente estava fazendo isso? E eu só me toquei disso depois que eu cheguei na França. Porque a hora que eu olhei o sistema de treinamento, a metodologia, como é que eles faziam a progressão, e o tempo que eles me deram entre o início de um time e a sua estabilização dentro de um main draw, de um torneio importante, eu olhei aquilo e falei, não é para mim. 7 anos entre o começo de um time e sua estabilização, 7 anos, não pode. Não pode. Como é que eu vou, primeiro, me desenvolver ou me reinventar como treinador tendo essa janela de desenvolvimento? 7 anos. Por quê? Porque para a gente no Brasil sempre foi muito às pressas, porque como é um esporte privado, onde jogadores eles precisam investir, eu passei situação de atletas que venderam carro, que venderam casa para fazer 1 ano de circuito mundial. Então você não ia vender seu carro e vender sua casa pensando em recuperar isso em 7 anos. Então a urgência fazia o quê? Eu invisto e eu preciso chegar no final do ano, não só ter o dinheiro de volta do meu carro, mas ter a capacidade de comprar um carro melhor ou uma casa melhor. Então essa urgência nos fazia fazer o quê? Não, a gente tem que performar já. E para mim esse é o segredo. Eu quando eu escuto de um europeu que diz a diferença entre a gente e os brasileiros, porque o brasileiro precisa fazer isso para comer. Eu explico, escuta, meu amigo, você não está entendendo. O jogador de vôlei de praia ele tem que ser capaz de bancar a profissão. Ele paga treinador, ele paga viagem. Então, ele não pode ser pobre. Pobre é você de espírito em pensar que nós lideramos o ranking durante anos porque nós precisávamos comer por causa disso. Todos os jogadores de vôlei de praia hoje são milionários. Os jogadores que realmente jogaram e jogaram há muito tempo. Então, você não pode dizer que hoje o voleibol de praia do Brasil ele tem um sucesso porque a gente precisa ganhar dinheiro com isso. Não, nós ganhamos dinheiro com isso porque para a gente é um negócio mesmo. É um negócio, é o business. E como é que você pode me pedir hoje, isso foi na França, na reunião, me dá, você tem 7 anos para desenvolver essas equipes. Me desculpa, mas eu não sou o cara correto para isso. Eu não coloco data, 7, 6, 5, mas vai ser o mais rápido possível. E esse possível não depende só de mim. Você... É meio que um desabafo. Não é um desabafo, mas foi isso que eu encontrei na minha frente, entendeu? Quando cheguei na Europa. Cara, eu acho que a gente vai entender um pouco mais a partir de agora essa tua atuação como treinador, como professor e como treinador,
na França? A gente viu até agora um histórico muito interessante. Você levantou aí uma bola perfeita para a gente falar sobre a dinâmica ecológica. Então, vamos continuar a história. 7 anos, os caras te deram. Você disse que voltou a ser o treinador que você era antes. Isso tudo cai dentro dessa temática da dinâmica ecológica, dessa metodologia. E a primeira pergunta que você, de certa forma, já respondeu é: como que você não conheceu, porque a tua própria história mostra isso, que você, ao longo da sua história, você entrou em contato com a dinâmica ecológica, talvez os seus professores não soubessem que estavam aplicando essa Não. metodologia, mas assim, como que você, poxa, se tocou, em que momento que acendeu a luz, né? Poxa, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes. Como que você entrou em contato, de certa forma, com o modelo teórico, metodológico dessa metodologia que é a dinâmica ecológica? Foi meio, eu não posso dizer que foi traumático, mas foi chocante o momento que eu me coloquei e falei, o que eu estou fazendo? Porque eu fui para a França, de novo, como o responsável da preparação física e o primeiro assistente do head coach, que também era o chefe do projeto, desse projeto de 7 anos. E quando ele me falou, mas que na Europa realmente a gente tem essa dificuldade do começo, meio e fim, a gente demora muito realmente, porque existe uma parte do desenvolvimento que é feito enquanto esses jogadores estão estudando, e a exigência aqui em nível cultural e educacional é muito grande, principalmente na França, que existe um sistema de ajuda social, que eles falam, que o jogador ou a pessoa tem que se formar até uma certa idade, porque depois dessa idade começa a pagar, em vez de receber para estudar. Então, é um projeto que não dá muito certo em relação a ter objetivo, a resultados rápidos, porque eles são estudantes que praticam esporte, e a gente tem que organizar a semana em relação aos horários livres que eles vão ter para treinar. Então, assim, leva um pouco mais de tempo. E mesmo que a gente tente fazer o mais rápido possível, a gente tem essas barreiras a franchir, a quebrar. Então, por isso que leva um pouco mais de tempo. E mesmo assim, não fazia sentido para mim, porque mesmo que hoje, se a gente olha o histórico do jogador brasileiro, normalmente no voleibol de praia, não sei te dizer muito como está no voleibol de quadra, mas foi um tema de um artigo científico que a gente vai lançar, deve soltar aqui a 2 anos, que essa diferença a nível de investimento e de prioridades, porque hoje, se você olha os jogadores de voleibol de praia brasileiro, normalmente eles se formam depois de parar de jogar, ou quando eles estão assim nos últimos 2 anos, eles começam a estudar. Então a gente vai ter jogadoras hoje formadas em educação física ou formadas em advocacia ou qualquer que seja o curso superior, com 45, com 42, entendeu? Que começaram realmente a estudar ou a avançar nos estudos 2 anos antes de parar de sua carreira esportiva. Mas se tornaram campeãs mundiais, campeãs olímpicas, fizeram um patrimônio interessante em nível financeiro, então depois disso para, começa a estudar e volta a trabalhar na área. Na Europa, principalmente na França, isso não acontece. Isso é primeiro o jogador terminar a graduação, fazer o mestrado, para depois começar a investir um pouco mais a 100% no seu lado esportivo. E para mim não fazia sentido, porque para mim o desenvolvimento intelectual ele é tão importante como um desenvolvimento motor. Então não fazia para mim sentido tem que pedir para o jogador investir um pouco menos na sua carreira universitária para ter mais resultado na sua carreira esportiva. Para mim não fazia sentido. Para mim dava para fazer tudo junto e era necessário a gente ter jogadores capazes realmente de desenvolver essa inteligência de jogo que a gente fala. Porque quando a gente fala de inteligência de jogo, eu divido aqui com eles em 3 partes. A capacidade realmente de pensar, de sentir e de criar situações, de recriar situações que forem inéditas. Então, para mim, essa inteligência. E essa inteligência geral, para mim, a parte educacional, ela faz muito sentido, ela é muito importante. E, para responder diretamente a pergunta, eu cruzei um treinador, Celso Ávila, meu primeiro treinador, meu professor de educação física, em Brasília em 2020, e conversando com ele,
Eu falei, tem essa dificuldade, eu percebo que os jogadores eles são menos implicados, ou que os jogadores eles não têm essa capacidade que o brasileiro tem de realmente se adaptar muito rápido, eles são muito bons de estratégia, mas taticamente eles não são bons, eles realmente são muito educados e respeitosos, realmente se você passa uma linha diretriz, um fio vermelho para eles, vão seguir até o final, e se dá certo. Comecei a comentar com ele, e ele falou, eu assisti o último torneio. A pergunta que eu tenho para te fazer é: por que é que eles não jogam da maneira que você quer que eles joguem? Aí eu respondi: professor, não sou eu o responsável direto do desenvolvimento técnico tático dos jogadores, hoje eu sou um assistente. E ele me falou: a pergunta que eu te fiz é por que eles não jogam da maneira que você quer que eles joguem? E eu respondi: professor, mas não sou eu o responsável. Ele: tá aí o erro. O erro está aí. Você não está sendo responsável. Porque às vezes você tem que formar primeiro quem dirige e não quem é dirigido. Então presta mais atenção, assume a tua responsabilidade, porque às vezes você precisa ajudar muito mais quem está dirigindo do que quem está sendo dirigido. Ou seja, forme melhor teu staff para que eles consigam reproduzir aquilo que você acha correto e para que eles consigam seguir a sua linha de raciocínio. Porque é muito fácil você responder: eles não jogam da maneira que eu quero porque não sou eu o responsável. Você é tão responsável como eles. Então presta atenção, o que deu certo para você? Foi uma sessão de coaching. O que deu certo para você? Como você aprendeu? O que você está fazendo hoje? Tenta me explicar por que você está fazendo assim hoje. Por que o voleibol de praia brasileiro se tornou campeão olímpico? O que vocês tinham de estrutura aqui hoje, ou o que vocês tinham de estrutura no passado, que vocês melhoraram para hoje? Existe uma lacuna nisso tudo. Porque foi depois de 2020, a primeira Olimpíada que a gente não teve uma medalha foi em Tóquio, se eu não me engano. O que está acontecendo aqui no Brasil que você está tentando reproduzir na Europa? Aí ele me matou em 2, porque foi aí que a gente começou a avaliar um pouco mais e começou a perceber que até 2016 nós tínhamos as equipes que jogavam entre 28 e 30 torneios por ano. Eram 12, 13 torneios no circuito mundial e 18 torneios que era o circuito brasileiro. Aí veio na minha cabeça: a gente jogava muito mais que treinava. Se a gente jogava muito mais que treinava, o que está acontecendo hoje? A gente tem menos torneios, está jogando menos. Então essa geração que está vindo agora, ela vai ter menos jogos jogados, menos competições feitas que as gerações passadas. Aí eu falei: tá aí. Vou resumir. Chegou-se em 2024, certo? Nas Olimpíadas. A gente tinha uma equipe, Alexa Richard e Lesana Placete, que se classificaram pelo ranking, que entrou para a história do voleibol francês. Uma equipe que se classificou pelo ranking. Que estavam nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014. Esse mesmo time. Em 2014, nós também tínhamos um time brasileiro, feminino, que foi campeão olímpico da juventude. Ana Patrícia e Duda. Que depois, entre esses anos, elas se dividiram e jogaram cada uma com a jogadora mais experiente durante uma janela. E que voltaram para esse projeto Paris 2024. Acabou as Olimpíadas, eu coletei todos os dados dessas duas equipes. E a diferença de partidas jogadas desse time francês, que também estava em 2014, e desse time brasileiro, que se tornou campeão olímpico, mesmo guardando as competências individuais, a diferença era de mais de 400 jogos. 400? Eu não imaginava que ia ser esse mundo de jogo, Caramba, nós passamos 2018, 19 e 20 perdendo no primeiro jogo do Qualify. Muito. Jogando 2 jogos a cada 2 meses. E olhava, agora faz sentido por que demora 7 anos. Eles não jogam. Aí eu comecei a olhar toda a programação, planificação que a gente tinha e peguei de 10 anos atrás
com a federação. O atleta ele chegava com 16, 17 anos no vôlei de praia. A temporada é de setembro como aí, né? De setembro a maio. E a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, para fazer uma preparação geral, para começar a jogar em maio. Ou seja, como é que eu vou dar a capacidade, a possibilidade desse time jogar? Se o jogo é, no final, a maior intensidade, o maior volume que a gente pode ter na sessão de treinamento é o jogo. Então é o jogo. É o jogo. E eu comecei a olhar, eles fazem 20 jogos por ano. Aí eu olhei o sistema de treinamento, baseado em treinos analíticos. Preparação física que seguia período de resistência, período de força, período de potência, durante 6, 7 meses. Falei, como é que eu posso olhar para esse tipo de sistema de treinamento e dizer, em 3, 4 anos eles são capazes de fazer alguma coisa? Eles não jogam. E aí, caiu sobre mim a dinâmica ecológica, o constrangimento da approach e os treinos baseados e voltados com intensidade e volume de jogo, e não voltado à repetição, voltado ao objetivo, que me trouxe no passado. Como é que nós fazíamos? Nós tínhamos 3 aulas por semana de educação física voltada ao voleibol. Como é que meu professor dividia? Segunda-feira, 50% técnico, 50% jogo. Quarta-feira, 70% jogo, 30% técnico. Sexta-feira, rachão. A gente ia para os clubes, a gente fazia aquecimento de rede, jogava. A gente ia para as seleções brasileiras, chegava, fazia teste físico, todos os treinos eram voltados para o jogo. É óbvio que está errado. É óbvio que não vai dar certo. Ou para dar certo, tem que durar 7 anos. Não tem como. Então, o meu objetivo depois do 2024 foi o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, qual a metodologia, a filosofia de ensino que eu posso colocar hoje para diminuir esse espaço o máximo possível. E troquei todo o sistema de treinamento depois de 2024. É interessante, você pega um país como a França, que no masculino indoor são bicampeões olímpicos. E esses caras jogam pra caramba. Obviamente que o calendário do vôlei indoor é diferente do vôlei de praia, mas no período de férias da carreira profissional, esses caras estão jogando vôlei 3 contra 3 na grama, que é super tradicional na França. Então, eles estão jogando o jogo de alguma maneira, de um formato diferente, mas estão jogando o jogo. Então, eles estão treinando leitura, tomada de decisão e movimento. Leitura, tomada de decisão, movimento o tempo inteiro. Né? E sabe o que é engraçado? Que essas gerações mais novas, eles olham esses jogadores bicampeões olímpicos e falam, caraca, é lindo, é incrível. Maravilhoso. Mas eu não sou de acordo, porque tecnicamente eles não são muito bons. Se você olha o movimento de ataque, o swing do ataque, ele não tem uma abertura de tronco que é correta, mas eles são eficazes. Mas eu não concordo muito com esse tipo, os treinadores, né? E eu falava, ok, então você prefere alguém que faça alguma coisa que você julgue perfeito e que não ganhe nada, do que alguém que faça alguma coisa que você não é de acordo e que te faça ser campeão mundial, campeão olímpico. É mais ou menos. Eu falei, então, parabéns, você acabou de entender o porquê que você tem esses resultados até hoje, né, na sua carreira. Você sabe que a gente, no Brasil, quando a gente fala, a gente vê muitas críticas que se faz à Confederação Brasileira, de que, por muito tempo, as categorias de base do Brasil, nós passamos por uma era de ouro, que era competição a dar com pau, as categorias de base viajavam muito para fora para jogar e tinham essa experiência de jogo, e que isso acabou resultando numa geração adulta, ali no início da década de 2000, principalmente no masculino, que ganhou tudo que podia. E aí, quando, infelizmente, no Brasil, a gente tem não essa oportunidade, não, é o contrário da oportunidade, essa
maldição, vamos dizer assim, de que se a economia brasileira vai bem, o esporte tem mais dinheiro e, portanto, conseguimos investir mais. Então, acho que em todo lugar é assim, mas o Brasil é muito volátil essa questão. Então, no momento que a economia brasileira não está passando por bons momentos, o esporte do Brasil, né, recebe menos investimento e, portanto, por algum tempo, as categorias de base do Brasil não tinham essa oportunidade de sair para jogar, treinava muito mais do que jogava. A gente passou isso por um tempo, e eu acredito que mais recentemente as categorias de base do Brasil voltaram a jogar mais, mas a questão é o que nós, professores, podemos fazer se eu não tenho condições de levar a minha equipe para jogar. O que eu posso fazer para não, em vez de ficar reclamando que não sai para jogar? Eu tenho que trazer o jogo para dentro do treino. Eu preciso trazer o jogo para dentro do treino, eu preciso dar o meu treino em função do jogo. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes, você está reforçando isso agora, meu professor das categorias de base. Se você quer, é o princípio da especificidade que a gente fala sempre. Se você quer que os seus alunos joguem voleibol bem, você precisa fazer com que eles joguem voleibol no treino. A gente não faz competição a competição do voleibol, ela não é uma competição de ataque de rede. Não é uma competição de ataque de rede. Ela é uma competição de 6 contra 6. Então a gente precisa colocar os nossos exercícios, os nossos treinos, muito mais num 6 contra 6 do que qualquer outra coisa. A dificuldade que eu ainda acredito que os nossos professores, e eu estou me incluindo nessa, hein, de categorias de base, tem, acredito muito que seja isso ainda, é que o voleibol é um esporte difícil, de fundamentos que não são naturais. Então a gente ainda vejo muito por aí a dificuldade que, como é que eu vou balancear o ensino do fundamento elementar com o desenvolvimento dentro do jogo? Dá para fazer. Dá para fazer. A gente não vai. Os europeus fizeram durante muitos anos, gente. A verdade é assim, a história é que eles pegaram essa mão de obra do Brasil para desenvolver o vôlei de praia na Europa, é certo, mas eu escutei, não faz 2 semanas, de um técnico que se tornou campeão olímpico mundial agora no voleibol de praia, que ele disse, a gente trazia os brasileiros não para ensinar a dar treino, era para entender o porquê que eles eram vencedores. Porque dar treino, a gente sabe dar treino. O que a gente precisava aprender era como jogar. Porque a gente fazia tudo muito bem. E na hora do jogo, os resultados eram não à altura. Então a gente precisava de um técnico brasileiro para ensinar a gente a jogar. Como é que você pensa, como é que você estrutura, como é que você posiciona o jogador e por quê? Por que o jogador olha tanto do outro lado antes de atacar, como é que ele consegue olhar, o que ele está buscando de informação. Era isso que me chamava a atenção. Não treinar a manchete, a levantada, o saque, isso a gente sempre fez muito bem. Então hoje, a diferença hoje no continente europeu no masculino está liderando essa parte do voleibol de praia, porque depois de muito tempo eles conseguiram meio que desenvolver um método de ensino que trabalha as duas partes, mas eles continuam sendo muito técnicos. A parte técnica para eles é muito importante. Só que hoje eles conseguem entender mais o jogo na sua totalidade. E o que você fala é tão importante, porque a gente fala especializar um jogador, né? Mas a gente tenta especializar um jogador não pegando o princípio básico, que é a especialidade do esporte. O esporte, qual é a demanda desse esporte? A especificidade é realmente o jogo. Como é que eu posso passar 70% do meu período de preparação desenvolvendo o jogo de maneira... como é que fala? Segmentada? Segmentada, obrigado. Como é que eu vou trabalhar a especificidade que é o jogo tão segmentado assim, achando que isso vai funcionar? E funcionou durante muito tempo, só que hoje em dia a gente está cansado de ver que não funciona. E para mim é um dos grandes pontos positivos da metodologia que os norte-americanos eles têm em relação ao restante. Porque quando você escuta uma palestra do Kira ali, quando a gente escuta o conteúdo de vocês, que a gente olha e fala, é tão simples pensar assim, mas isso gera um desconforto tão grande para o treinador, porque ele passa a ser alguém que tem que construir um jogo ao invés de construir um movimento. E construir um movimento é muito mais confortável.
É muito mais confortável. Hoje, o treinador que se baseia na técnica, como é que eu posso falar de uma maneira mais educada? Mas daí a minha fação de pensar. O cara que hoje coloca o seu processo de desenvolvimento voltado na base da técnica, é porque eu acho que, além dele estar parado no tempo, ele não está com muita vontade realmente de buscar o desconforto. Porque eu passo isso para todo mundo. Fazer exercícios, criar ateliês, criar dinâmicas voltadas para o jogo, ela é muito mais complexa do que treinar saque, levantada, recepção e bloqueio. É muito mais complexo. E isso gera um desconforto muito grande. Muito grande. Eu falei para o meu assistente ontem. Ele falou, mas a gente quase não intervém mais nos treinos, a gente quase não dá mais feedback. Às vezes o jogador está numa situação complicada, ao invés de ajudar, tu complica um pouco mais. Você troca o cara de lugar, você pede para ele fazer outra coisa, e eu falo, e para você isso não é informação? Para você isso não é feedback? Ele, mas a gente fica numa posição muito confortável. Eu falei, confortável você, porque eu me sinto desconfortável do momento que começa o treino até o final. Porque eu tenho que ser capaz de criar ambientes para que faça emergir aquilo que eu preciso que emerja. Sem dizer para ele, você está atacando com o cotovelo numa altura que não está apropriada. É ele a colocar o cotovelo na altura que é mais performante para ele. Não sou eu que vou dizer. Você tem todo dia, você tem alguns feedbacks a dar, não em relação à altura do cotovelo. Ao invés de dizer você está atacando com a bola caindo, eu falo, presta atenção no seu tempo de ataque. Porque o tempo ele é muito mais complexo de compreender do que se você está embaixo ou se você está atrás. E embaixo, atrás, é informação de jogo, não é informação de treino. Então, quanto mais, para mim eu me baseio desse jeito, quanto mais eu preciso intervenir, porque agora no circuito mundial a gente, enfim, está dentro da quadra com o jogador. E para mim eu saio do jogo assim, quanto mais eu intervenho num jogo, isso quer dizer que meu trabalho antes não foi bem feito. Porque se eu estou pedindo e tendo que corrigir alguma coisa que funciona, é porque eu falhei em alguma coisa antes. Então eu tenho que analisar o que está acontecendo. Porque lá você não tem tempo, lá você dá a solução. Mas exatamente. eu estou falando de lá. Não, desculpa até te cortar, mas eu fiquei empolgado com a sua fala, porque a gente falava exatamente isso na LMU e eu falo isso para o meu assistente que veio da LMU junto comigo, aqui agora, hoje aqui na Florida Southwestern College. Quanto menos a gente falar com os nossos atletas, melhor. E o John Mayer, que é o cara que me ensinou praticamente tudo sobre dinâmica ecológica, ele sempre falava, a gente vai ver um monte de, praticamente todos os times fazendo a troca de lado, falando com as atletas, e a gente vai lá, fazendo nossas anotações, e as atletas vão falando com elas. E a gente vai intervir muito pouco. Quanto menos a gente intervir, melhor. Que significa que a gente criou o ambiente, vai criar autonomia nas atletas. E essa é a base da dinâmica ecológica. Né? Eu ouvindo você falar, fica muito claro, né, que é tão simples e você falou palestras do CAR. A gente estava aqui na convenção de treinadores no final do ano passado, e aí teve um momento da fala do CAR que ele falou assim, o melhor jeito da gente treinar recepção de saque é fazer saque, recepção, levantamento, ataque. O melhor jeito da gente treinar o levantador é fazer saque, recepção, levantamento, ataque. O melhor jeito de a gente treinar ataque é fazer saque, recepção, levantamento, ataque. Ele falou isso para todos os fundamentos do jogo. O melhor jeito de a gente treinar defesa é fazer saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa e contra-ataque. Porque as coisas não acontecem isoladas e segmentadas dentro do jogo. Né? Se a gente quer treinar uma boa defesa, a gente precisa saber o que está acontecendo do outro lado da rede. E aí o atleta vai começar a entender que o que vai acontecer do outro lado da rede depende da qualidade do meu saque aqui, atrás de mim. Então, se eu consigo colocar o passe quebrado lá do outro lado, a minha dinâmica de bloqueio e defesa, ela muda. Se o passe entra na mão, a dinâmica de bloqueio e defesa vai mudar e as possibilidades de contra-ataque vão mudar. Então, ouvindo você falar dessa tua história e de como que a dinâmica ecológica nada mais é do que entender o jogo e utilizar o jogo para ensinar o jogo, eu queria perguntar para você agora, Elmer,
que você diria para os técnicos brasileiros que ainda não conhecem a metodologia ou que ainda não se deram conta de que já aplicam a metodologia sem saber e trabalham ainda, mas mais especificamente para aqueles que ainda trabalham sob essa perspectiva mais tradicional, mais analítico-sintética, que não é um problema, vamos dizer de passagem, mas ela é um problema se ela for o centro, a base do seu trabalho, né? A gente usa muito metodologia analítico-sintética para corrigir deficiências que a gente diagnosticou que são estritamente técnicas. Ou quando a gente está bem lá no comecinho, que a criança nunca encostou na bola e ainda com ressalvas. Mas o que você diria para os técnicos brasileiros que ainda atuam com foco numa perspectiva mais, não vou dizer tradicional, mas mais analítico-sintética como a base de todo o seu trabalho e que ainda não conhecem a dinâmica ecológica? Eu vou te responder dando um exemplo. Eu não vou citar o nome porque foi uma conversa íntima. Tem um jogador campeão olímpico, campeão mundial, que depois da sua carreira vitoriosa, ele resolveu passar a sua segunda parte da carreira como treinador. E a gente se falou por telefone, ele me perguntou, principalmente depois de 2025, porque os resultados que nós tivemos no ano passado no voleibol de praia francês, eles não estão na história, foram realmente resultados extra-norma para todo mundo no Foram mundo os inteiro. melhores da história, né? Que se eu não me engano, né? Mesmo a gente tendo jogador, a gente tem uma herança muito boa da experiência que eles viveram na Olimpíada, isso é verdade. O voleibol de praia na França se desenvolveu muito também por causa da Olimpíada. A gente tem perfis hoje no setor masculino que são perfis extremamente atuais em termos de altura, potência, capacidade de ataque. Mas foi o sistema realmente de treinamento e principalmente a compreensão e a mudança e a coragem desses jogadores de se readaptarem, de escrever uma nova história em relação ao que eles acreditavam que era treinamento, que fizeram tudo isso. Eu falo para eles, eu sou mais um acompanhador de projeto do que um treinador que trouxe a solução. Eu ofereci algumas possibilidades que eles confiaram e que aplicaram a 100% e que estão ligadas à concepção do jogo. Mas a resposta que eu dei para o treinador foi, ele falou assim, me explica o que você fez, porque eu preciso saber, porque eu vou começar como treinador agora e queria ter uma base, uma linha de raciocínio. E a minha resposta para ele foi, meu conselho a você é, ensine os seus jogadores a jogar. Mas aí é muito amplo. Eu falei, não. O que você pode passar, e os seus treinadores, ou a federação, ou a faculdade, ou a universidade que vai te contratar, ele vai te contratar para que você ensine esses jogadores, ou que você passe a sua experiência de jogador, não é de treinador. Então, ensine os caminhos do jogo, ensine como você visualizava o jogo, como você saía de situação difícil, como é que você fazia, como você se posicionava. Não ensine a mão de fora, a mão de dentro, o pé de fora, o pé de dentro. Não, ensine como você pensava o jogo. Porque foi sua capacidade de entendimento do jogo que te tornou um campeão olímpico. Não foi a sua capacidade de reproduzir gestos técnicos dentro da duração enorme. É a sua capacidade de se adaptar a cada momento. Era aquela capacidade de chegar e falar, eu vou jogar em São Paulo, eu sei que a areia é mais dura, então vai se tornar um jogo de ataque. Como é que eu vou bloquear esses jogadores que saltam mais na quadra que é mais dura? Eu vou jogar em João Pessoa, eu sei que venta mais. Como é que você se preparava uma semana antes para jogar em João Pessoa? Você estava o tempo todo adaptando a sua forma de jogar. Ensine isso ao seu jogador primeiro. Depois você tenta ensinar o que é bloquear, que era o seu ponto forte. Entende ele a pensar o global, o todo, antes de pensar as partes. Por que eu digo isso? Porque depois de 2016, que nós fomos campeões olímpicos masculino e campeão e medalha de prata no feminino, e que nós passamos um pouco batido em 2020, e que as meninas foram campeãs olímpicas depois de 2024, eu vi nesse processo, depois que eu saí do Brasil, uma vontade muito grande de copiar, entre aspas, o que estava sendo feito na Europa. Ou seja, voltar um pouco, a dar mais importância um pouco nos treinos analíticos.
Porque sempre foi assim, o brasileiro não é tão técnico como o europeu. Hoje, eu acredito que os jovens treinadores, os treinadores que estão assumindo agora, eles estão muito preocupados em melhorar o jogador tecnicamente, pensando que essa melhora técnica vai fazer eles ganharem como ganhavam antes. Acontece que a nossa história não é baseada na técnica. A técnica, para mim, é um resultado da compreensão do jogo. Então, quanto mais o jogador ele é capaz de compreender o todo do jogo, ele consegue entender a importância do movimento motor. Não sei se eu fui claro no que eu estou dizendo. Para mim, hoje, eu falar para um jogador, é muito importante que você tenha um nível de recepção de 80%. É completamente diferente do compreender que o nível de recepção bom vai fazer emergir uma capacidade melhor de side-out. Então, não pense na sua manchete. Porque, primeiro, que a manchete não é um fundamento. A manchete é uma técnica. O fundamento é a recepção. Então, tenta entender como é que o teu movimento técnico vai te beneficiar para o teu objetivo final, que é marcar um ponto. Então, pense em marcar um ponto, começa a desconstruir isso. Você pega o roadmap, virei minha bola. O que eu fiz antes? Eu vou chegar a uma resposta. Por isso que hoje, com meus jogadores, eu não falo mais de movimentos técnicos. Eu falo de comportamento motor. Porque quando eu falo de comportamento, eu vou englobar os 4 componentes: físico, técnico, tático e mental. Isso me gera um comportamento. Então, é um comportamento motor. Então, é um comportamento de recepção, um comportamento de levantada, um comportamento de ataque, um comportamento de bloqueio, dentro de um comportamento geral, que é o jogo. Eu chamo isso de solução de movimento, ou affordances, né? Que é um termo do Construct-Led Approach que é muito mais do que o movimento, muito mais do que a técnica em si, do que você falou. Olha lá. A técnica é uma parte. A técnica é uma parte. Cara. Então, assim, não é um conselho. O que eu tenho visto, assim, porque eu sou da segunda geração de treinadores, né? Estou ficando velho mesmo. A gente tem a primeira, tem a segunda e tem os novos. E os novos estão com muitos resultados também, então resultados interessantes. Mas quando eu olho a maneira que eles estão treinando, eu olho e falo, o que eles estão buscando? Entendeu? Porque realmente eles estão desconstruindo o jogo em partes, tentando melhorar o todo. E o que a gente fez na França depois de 2024 foi exatamente o contrário, foi partir do jogo para melhorar as partes. Entendeu? E funciona bem. Essa quantidade de jogos que vocês fazem nos Estados Unidos, para mim, não é que seja importante. Para mim, é a base de tudo. Quanto mais se joga, mais se aprende a jogar. E quanto mais... para não partir muito longe, para mim, as correções técnicas que eu preciso fazer de um jogador são respostas que vêm do jogo. São respostas que vêm do jogo. Entendeu? Então, é só jogando que eu vou ter parâmetros para avaliar. Realmente ele precisa melhorar nisso. É interessante se a gente fizer uma análise histórica do voleibol brasileiro. O voleibol brasileiro se desenvolveu muito por jogar muito jogo, principalmente por ser muito pulverizado, veio de uma base de pessoas que jogavam o jogo de forma não estruturada, né? O Fábio Corrêa fala muito da pedagogia de rua, né? Se jogava muito na rua, muito na praia, muito na quadra, em ambientes não estruturados. Daí, em certo momento, o voleibol se estruturou, e aí, se você for pensar na evolução da escola brasileira, a escola brasileira se tornou muito volume de repetições, e isso se define como técnica, como desenvolvimento técnico. Então, você parte de um começo não estruturado, que se jogava muito jogo, então se formou muitos craques nesse sentido. Aí passou por um momento que está extremamente técnico, desenvolvimento de partes e tal, de tudo que a gente falou até aqui desse sentido, né, de sintético analítico, e agora se está num movimento, principalmente vindo dos altos níveis, que está voltando mais para essa dinâmica ecológica, que é
uma estruturação do que era antigamente a pedagogia de rua, né? Então, esses ciclos são muito interessantes da gente analisar. E se a gente voltar a pensar em desenvolver, ensinar o jogo através do jogo e usando uma base científica que é a dinâmica ecológica e o constraint-led approach, a gente vai voltar a ser uma potência no voleibol mundial. Obviamente que tem outros fatores que vão influenciar nisso, mas isso é um bom começo. Deu uma viajada aqui, mas é mais ou menos o que mas é verdade, não, porque a gente escuta muitos treinadores hoje falando que a tomada de decisão não é boa, a tomada de decisão não é boa, a tomada de decisão precisa melhorar a tomada de decisão, a escolha não foi correta. Tudo bem, mas eu nunca consegui achar respostas ou linhas de pensamento que não fosse bem longe disso tudo. É por isso que quando eu vejo assim, a tomada de decisão, eu vou buscar isso na filosofia mesmo. O que é inteligência? O que era inteligência para os gregos? Qual é o sentido realmente dessa palavra? Por que se fala exatamente a tomada de decisão, percepção direta, percepção indireta, treino analítico, conceito da approach? Você aplica, vai funcionar. Mas você precisa realmente se apropriar disso, saber exatamente o que funciona. Porque se você está criando alguma coisa para melhorar um comportamento, você não pode ficar repetindo exercícios que alguém fez que deu certo. Ele vai dar certo, mas ele vai dar certo até um limite. Exato. Entendeu? Nossa, isso é muito o que eu penso. E para mim não fazia sentido, por exemplo, e eu fiz aqui, dei uma formação na França agora, que a gente fala, e eles são muito... a gente entende, mas para a gente a repetição ainda é muito importante. E eu sempre dou o mesmo exemplo. Então, faz o seguinte, qual é o melhor sacador do teu clube hoje? Fulano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um exercício em 3 partes. A gente coloca ele sacando numa zona limitada por um cone, a gente vai dar 10 saques para ele e vai avaliar quantos serviços dentro dessa zona ele consegue colocar na velocidade que você vai determinar e na força que você vai determinar. Dava alguns parâmetros. Depois a gente vai pegar e colocar uma cadeira no lugar do cone. E vai pedir para ele fazer mais 10 serviços dentro da mesa. E depois a gente vai colocar alguém para recepcionar. Tá certo? Tudo bem, então. Vamos. O cara fazia 8 em 10 com o cone, 6 em 10 com a cadeira e 5 em 10 com alguém fazendo a recepção. Aí ele, mas é o nível de fadiga e tal. Eu falei, então vamos fazer de novo amanhã. Então ele começa 10 com o jogador, depois a gente coloca a cadeira, depois ele coloca o cone. E dava mais ou menos o mesmo rastro. Com alguém que estava recepcionando, ele acertava menos, com o cone mais, com a cadeira mais. E ele, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu falei, o que eu quero chegar é, sacar no vazio não é a realidade do jogo. Você tem que sacar no ambiente de jogo. Mas então eu preciso colocar o quê? Mais 3 recepções? Não, você precisa colocar 6 de um lado e 6 do outro. Lá você está treinando o saque no ambiente de jogo. Depois você tem que analisar. Eu vou fazer. Ele vai dar 100 saques hoje. Quantos saques ele vai dar num jogo? Ele dá 15. Então ele tem que estar pronto para dar 15 saques a 100%. E fazer 100, ele vai fazer 90% a 70%, 10% a 80%. Não é um ambiente do jogo. O ambiente do jogo é potência total, dinâmica, informação total. É esse o ambiente de jogo. Então, treinar na repetição, ele nada mais dá ao jogador o sentimento que ele pode sempre fazer mais um. E para fazer mais um, você tem que ser eficaz. Então, a eficacidade não vem de uma endurance. É muito mais complexo do que isso. Então, o que o Kirill falou é exatamente o que acontece. Para dar exemplos, aqui ainda você vai ver ainda muito o time europeu começando treinos, e os brasileiros agora também, que eles pegam 15 minutos, a gente só treina 1h30, que pega 15 ou 20 de exercício preparatório. Recepção sem ataque, eu sou recepção, ou sou saque. Eu nem entro mais nesse tipo de treino. Quando eu sei que que tem país que me convida para treinar, que vai começar desse jeito, eu nem vou mais. Porque como é que a gente faz hoje? O jogador, ele entra na quadra. A partir do momento que ele entra na quadra, ele tem que ser capaz de fazer deslocamento rápido, mudança de direção, saltar 100% e ser capaz de atacar 100%. Então, meu primeiro exercício hoje já é confronto.
E é exercício preparatório. Uma equipe de um lado, uma equipe do outro. A gente vai sacar 4 vezes na entrada, 4 vezes na saída, mas já com bloqueio e defesa. Porque é isso que a demanda, o jogo me demanda isso. Ser capaz de bloquear, defender contra um adversário. Então a gente constrói os exercícios desse jeito. Quando eu sei que eu vou treinar com alguém que vai construir só paz, segura a bola, joga do outro lado, vem aqui, eu falo, ou a gente treina junto, você treina esses 15 minutos sozinhos e eu chego depois. Porque a hora que eu chegar, eu vou atacar, bloquear, sacar, defender e contra-atacar. É isso que eu vou fazer. Que espetáculo, cara. Espetáculo. A gente podia ficar aqui mais 987 horas conversando sobre esses assuntos. Uma pinga, né? Uma pinga que a gente gosta. Nossa, é inebriante. Mas a gente precisa ir agora para o ataque e defesa, que são aquelas 4 últimas perguntas que a gente faz para todo mundo, Elmer. Então, a primeira pergunta para você é a seguinte. Nos últimos 12 meses, dessa vez eu falei certo, hein? Nos últimos 12 meses, o que você aprendeu e que se tornou parte importante do seu trabalho no último ano? Que o desenvolvimento técnico do jogador, ele vai ser sempre uma parte muito importante, mas que ela vem em segundo plano. Por quê? Porque eu comecei esse novo projeto a gente vai treinar 80% com situações reais de jogo, para que eles consigam entender que o jogo é mais importante do que tudo, para depois voltar a desenvolver esse jogador tecnicamente. Excelente. Então, antes de começar uma equipe, eu parto de um princípio de jogo. Como é que eu quero que essa equipe jogue? Para depois construir como é que ela poderá chegar a esse nível. E jamais eu vou começar no básico, para que, quem sabe, eu possa jogar um pouco mais rápido. Eu defino, eu vou jogar rápido, e depois o que eu preciso fazer e como eu preciso construir esse desenvolvimento para que ele jogue rápido. Então, o jogo é o princípio de tudo. Boa. Espetáculo. Maravilhoso. Pensamos do mesmo jeito. Elmer, o que a gente não te perguntou que você acha que a gente ia ter perguntado, ou alguma coisa algum assunto que a gente não tocou aqui, você acha relevante para a nossa audiência? O que não é que não foi perguntado, a gente abordou de uma maneira global, mas é por que o ser humano ele está no centro de tudo realmente, e não o esporte no centro e o ser humano ao torno dele. E, para mim, eu acho que a nossa grande qualidade, enquanto brasileiros, de realmente pensar no ser humano antes de pensar no atleta. E eu acho que a gente precisa aprofundar mais esse ponto, porque 90% das entrevistas que eu faço com treinadores estrangeiros ou com federações estrangeiras, que eu tenho muito contato hoje em relação ao meu curso de formação e tudo, isso fica muito claro. A gente gosta dos brasileiros porque eles trazem uma parte muito humana de desenvolvimento dentro de um comportamento de máquina que nós temos. Isso. Ó, já fica o convite aqui para você voltar só para a gente falar sobre isso. Só para falar sobre isso, que é um espetáculo. Isso aí plantou a sementinha para o próximo episódio com o professor Elmer. Legal. Não, isso dá papo para um episódio inteiro. É exatamente o que a gente acredita aqui. A próxima pergunta é: você teria algum comentário ou alguma pergunta para fazer para nós? Claro, tem muitas, mas eu vou centralizar uma para você, Peter, e uma para o Feijão. Eu li teu livro. Depois eu estudei teu livro. E tem uma coisa que me motiva de cruzar com pessoas que são mais inteligentes do que eu. A minha pergunta para você é: como é que nasceu a ideia de escrever um livro tão científico, tão explicativo, com a linguagem tão acessível? Toma! Olha, eu concordo aqui, só para deixar bem claro, eu concordo 200% com ela. Eu vou, só para falar deixar um ponto claro aqui. Primeiro, obrigado por essa, por essa fala. Assim que eu publiquei o livro, eu terminei de escrever o livro, eu estava começando a entrar em contato com a dinâmica ecológica,
Então, esse eu vou confessar aqui para todo mundo que é um dos pontos mais deficientes do livro e que está sendo corrigida essa pequena lacuna nesse segundo que eu estou terminando de escrever. Então, cenas dos próximos capítulos. Mas a minha motivação foi a seguinte: eu comecei a dar treino de voleibol em 2004. E desde 2004 eu tenho todos os meus diários de treino. São mais de 20 anos de diário de treino. E às vezes eu olho nos diários de treino e você vê sabe a pergunta que quando a gente faz, o que mudou do começo para quando você é hoje? E eu vejo isso em mim desde sempre. Eu queria deixar para as outras pessoas algo de importante quando eu não estiver mais aqui. Primeiro, que eu estudei em universidade pública no Brasil e o dinheiro do pagador de impostos foi o que bancou a minha formação. Então, muitas vezes eu falo isso, eu me sinto no dever de devolver de alguma forma para a sociedade o dinheiro que foi investido na minha educação. Isso que a gente está fazendo aqui é uma das maneiras, o livro que eu escrevi é uma das outras maneiras. Segundo, eu sinto que no Brasil, apesar de eu ter publicado o livro em inglês, ele está sendo traduzido agora para ser publicado em português, eu sinto que no Brasil a gente escreve muito pouco, a gente tem muito pouca literatura, e eu estou dizendo assim, literatura densa para quem quer ir a fundo, não só no voleibol, mas em qualquer esporte. A gente tem livros muito bons de anatomia, do que você pensa, livros-texto na universidade, e a gente não tem sobre esporte. É muito pouco que a gente tem. Então, eu queria, de alguma forma, que o livro ele fosse denso em termos de conteúdo, para que quem quisesse, de alguma forma, estudar com mais profundidade, tivesse algum lugar para ir. E terceiro, a linguagem. Eu poderia ter escrito o livro de uma maneira num linguajar absurdamente científico e que, apesar do conteúdo ser extremamente denso, talvez ele não fosse atingir as pessoas ou os profissionais da nossa área da maneira como eu gostaria. Então, eu tentei equilibrar um conteúdo denso, mas uma linguagem que fosse acessível não só para o professor, mas também para o professor. Esse foi o meu grande desafio. Mas no final das contas, eu queria deixar alguma coisa que fosse durar mais tempo do que eu. E o Elmer, que também é autor de livro, né? Você também tem um livro publicado. Eu publiquei, na verdade, eu fui convencido a dividir ele em 4 partes, porque é uma linguagem também, ela é simples, ela tem muitos termos científicos, mas é muito voltado para a filosofia. Então, eu sei de pesquisas que eu fiz, os treinadores eles não têm tanta paciência realmente em tentar tentar buscar explicações na filosofia, porque a gente fala muito de metodologia, filosofia no treinamento, mas a gente não consegue entender o que é a filosofia, como é que essas palavras realmente nasceram, o que é periodização, o que é treinamento, o que é força, o que é velocidade, na sua essência mesmo, e como é ligado a sistema dinâmico, a sistema complexo, a constraint do approach, é uma leitura, minha esposa fala, eu mesmo não consigo chegar na página 10, e esse era o objetivo. Então, eu sabia que, vindo de mim, das pessoas que me conhecem, eles iriam passar para o capítulo 2 em 5 minutos. Vamos logo saber como é que ele está periodizando. Vamos saber como é que ele está fazendo a preparação física, porque ele só faz uma academia por semana, então eu quero saber por que ele só faz uma academia por semana. Como é que ele desenvolve o jogador taticamente, porque os times são muito bem organizados. Eu sabia que todo mundo ia pegar o capítulo 1, fazer assim, e vai lá. E para mim, o que eu mais gostaria de passar realmente é por que eu cheguei a esse sistema de treinamento e essa filosofia e metodologia. Então, eu falei assim, vou lançar o primeiro, que só fala sobre isso. E depois, se você quiser, você compra o segundo. Espetáculo, legal, legal. Então, leia o livro do Peter, Rise Above the Net, e qual é o nome do seu livro? Desculpa. O meu é O Voleibol de Praia e Seus Sistemas Dinâmicos. Legal, espetáculo. A minha pergunta para você agora, Feijão, que não pode fazer isso. Manda ver. É o seguinte,
Você está dominando você realmente se apropriou do que é a dinâmica ecológica e concentra da approach. Todo vídeo que eu vejo seu, todo post que eu sigo, faz muito sentido e é muito bem feito. Tá certo? São informações curtas e precisas, que é como precisa ser. E você deixa sempre pô, tem que ler o que vai vir para frente, que vai vir coisa boa. E também sei um pouco da sua história, que eu fui pesquisar antes de fazer isso tudo. A minha pergunta é para você: como é que você consegue unir todo o seu conhecimento ligado à dinâmica ecológica e você mesmo? Você consegue hoje separar o que é o seu trabalho e é você, ou você hoje diz suas equipes utilizando a dinâmica ecológica como feijão? Cara, eu vou precisar de umas 3 horas para pensar na resposta, porque foi uma pergunta bem profunda. Quando eu comecei, quando eu comecei a estudar profundamente voleibol, eu fui buscar algumas metodologias que, ou por mim mesmo, ou através de outras pessoas que trabalhavam comigo, e eu sempre fui um profissional, uma pessoa inquieta e curiosa, né? Muito curioso. E quando eu cheguei aqui, eu conheci o Gold Medal Squared, que foi uma metodologia que eu segui e ainda sigo em bastante dos seus elementos, mas em certo momento eu comecei a achar aquilo um pouquinho contraintuitivo em relação às coisas que eu acreditava, em relação às coisas que eu via em relação ao jogo. E aí eu descobri, através do John Mayer, que é ouvindo o podcast dele, né, o Coach Brains Out, e depois trabalhei com ele na seleção americana, depois trabalhei com ele na LMU, e a dinâmica ecológica era uma coisa que eu acreditava 100% em tudo que a gente falou aqui. E aí, quando eu comecei a educar técnicos de voleibol também, através dos meus projetos, primeiro era bem baseado no Gold Medal Square, e segundo acabou sendo muito indo para a linha da dinâmica ecológica, que é a linha que eu sigo hoje. E aí, essa conjunção de aplicar nos meus times diariamente, né, em tudo que eu faço no meu dia a dia, com tentar ensinar para os outros técnicos a Constraint Approach de dinâmica ecológica e tudo que eu falo em todos os pilares que a gente engloba lá, que é representado pelos 6 pilares que a gente tem no nosso curso, e como que eu vou primeiro ensinar meus atletas e segundo como que eu vou ensinar os meus técnicos. Então, todos esses elementos eles se retroalimentam na minha própria vida, entendeu? Então, quando eu faço um post, esse post é primeiro para mim mesmo, para eu lembrar da minha própria metodologia e lembrar o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Segundo, para eu ensinar outros técnicos a replicarem esse processo que aconteceu comigo. Então, vai muito nesse sentido, de sempre a maneira que eu gosto de aprender, o que eu mais aprendo, que é mais eficiente para mim, é conversando com pessoas e depois expondo isso, né, organizando isso em forma de posts na internet, ou cursos, ou mentorias, seja lá o que for, para isso se solidificar na minha cabeça, para eu poder fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E aí o subproduto disso é ensinar outras pessoas a replicarem esse mesmo processo que aconteceu comigo. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Respondeu. Sabe por quê? Porque eu tenho não é uma impressão. Para mim, quando eu cheguei até vocês e para continuar seguindo o trabalho de vocês, primeiro que é muito baseado em dados concretos, que infelizmente ou felizmente a gente precisa ter dados concretos, né? E a ciência está aí para nos ajudar em relação a isso. Mas me tocou sempre de vocês a questão de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Entendeu? E eu sei que esse ajudar pessoas e ajudar pessoas nada mais é do que se retroalimentar de tudo isso, né? Exato. Então isso casou muito, porque eu olhei e falei, pô, eles falam uma verdade muito grande, com autoridade muito grande, com conhecimento muito grande, mas o princípio é realmente estar ajudando. Entendeu? E esse, eu acredito que é o grande sucesso de vocês hoje, essa, igual eu escutei antes, essa questão humana mesmo, entendeu? De como fazer máquinas se humanizarem um pouco mais.
Porque a gente Obrigado, cara. Valeu pelos elogios mesmo em relação a mim, em relação ao Peter. A gente faz isso com muita responsabilidade, com muito amor mesmo, cara. E a gente vê o lance de ajudar as pessoas a se desenvolverem através dos todas as plataformas que a gente fala, seja paga ou não paga, mas o objetivo é sempre ajudar o próximo a chegar onde a gente chegou ou mais longe. Você sabe que, comprovadamente, uma das melhores maneiras de você aprender qualquer coisa é ensinar. Então, lá no fundinho, tem um objetivo um pouquinho egoísta também, porque toda vez que eu falo alguma coisa, que a gente fala alguma coisa, a gente está reforçando aquele comportamento, aquele conteúdo, aquela metodologia para nós mesmos, para a gente melhorar o nosso próprio trabalho. Por isso a pergunta, uma terapia. Mas por isso a pergunta, você se apropriar, como a gente fala, se apropriar do jogo não é saber jogar, é viver o jogo. Então, se apropriar do construtor da approach, se apropriar do sistema dinâmico, não é reproduzir alguma coisa, é se apropriar, é viver isso. Entendeu? Exatamente. É isso. Muito bom. Elmer, a gente tem esse nosso projeto aqui que está cada vez maior, cada vez mais solidificado, graças a Deus. E a gente sempre conta com a ajuda dos nossos convidados e a gente dá todo o crédito do nosso sucesso aos nossos convidados. A gente pede para todo mundo indicar 2 pessoas para a gente ter uma conversa legal como essa. Por favor, aí. Tem brasileiros ou estrangeiros ou... Quem você quiser. Quem você quiser. Eu acredito que, pela sua importância hoje no desenvolvimento do voleibol de praia, e no voleibol, e sem falar nos títulos que ele conquistou, que ele fez, para mim, tem 2 pessoas que devem ser citadas e que gostaria que tivesse a oportunidade também de conversar um pouco mais com vocês, que um é o Gilmar Cajá, que foi o técnico que hoje ele tem 4 ou 5 medalhas olímpicas, trabalhou com o Ricardo, e o professor Rossini, que foi o seu companheiro nessa jornada toda, que é um excelente preparador físico, é o preparador físico formador de todos nós, preparadores físicos no Brasil, continua sendo uma referência, mas que essa indicação não é só pelos resultados que eles têm, que já falam para eles mesmos, entendeu? É mais também para essa concepção de que o humano está muito ligado a isso tudo. São pessoas realmente que adoram doar e que, dentro da nossa profissão no Brasil, são os que investiram mais nessa parte acadêmica. Então, eles têm o conhecimento prático da quadra e têm um conhecimento teórico enorme. Hoje, eles têm um projeto aqui em João Pessoa, que eles estão colocando o voleibol de praia como cadeira opcional na universidade. Tem um programa de estágio que é feito no Legal. E eles escreveram uma enormidade de artigos científicos com a vontade de mostrar e provar dentro da ciência o porquê que eles foram tão performantes. Então, quem mais escreve cientificamente sobre voleibol de praia no Brasil depois de anos, durante anos, são esses 2, porque eles são professores de universidade, são reitores, então eu acredito que vai ser uma conversa muito rica para vocês também. Espetacular. E o pessoal do vôlei de praia aqui é maravilhoso. Eu conheci muita gente nesses 10 anos trabalhando com a praia, tanto aqui como... tem muito brasileiro bom trabalhando com vôlei de praia aqui, o Marcinho, o Gustavo, o Rocha lá na USC, o Alvinho está aqui agora, que é um Alvinho espetacular, cara. Muito, muito bom. A Pri, tem muita gente boa, cara. Na Europa também tem o Xande, outras pessoas que estão aí mundo afora que fazem um sucesso tremendo com vôlei de praia. E o Palermo, né, que tá para Palermo. Lucas Palermo, que conterrâneo. Já estará nesse canal aqui. Mas o Palermo, eu tô ficando tão velho que o Palermo foi meu atleta. Maravilhoso. Ele é bom pra cacete. Elmer, obrigado, cara. Valeu mesmo. Pô, foi espetacular, cara. Quantas lições que a gente aprendeu aqui. Eu anotei umas 4 páginas aqui. Vou revisar toda a nossa conversa. Mas sucesso para você nessa nova fase do voleibol de praia francês, que você está cada vez mais envolvido, cada vez mais comandando essa parte. E dá muito orgulho de ver brasileiros que
estão comandando, estão liderando projetos mundo afora, e ver o sucesso que você está tendo é muito, muito, muito gratificante para nós brasileiros que também escolhemos esse caminho de trabalhar fora do nosso país. Então, cara, obrigado mesmo e sucesso para você, meu irmão. Sucesso mesmo. Obrigado, na verdade, foi uma honra. Merci beaucoup de votre participation. Não, tô brincando, não vou começar, não. Tô falando que o cara fala 187 idiomas e não é verdade. Obrigado mesmo, é um prazer e é revigorante ver brasileiros se dando bem, cara, se dando bem, um trabalho honesto, um trabalho duro e com base na ciência, sempre colocando o ser humano em primeiro lugar. Quando a gente faz os nossos cursos, o Feijão e eu, a gente sempre coloca um módulo de liderança como o primeiro. É a primeira parte de qualquer coisa que a gente faz é sobre liderança. No livro eu escrevo muito sobre a formação humana no começo, a gente fala bastante de filosofia e de história no começo do livro, porque realmente não tem como ser de outra forma. A receita é começar e terminar nas pessoas. E ouvindo a sua história, a maneira como você trabalha e como você lida com a formação do ser humano através do voleibol de praia é revigorante e recarrega as nossas energias. Então, desejo para você, meu amigo, muito sucesso. Papai do céu te abençoe muito, muita saúde e muito mais sucesso por onde você passar. Obrigado, já fica o convite para você voltar também. Obrigado. Para mim vai ser sempre uma missão. Me chamou, estarei lá. Show. Valeu, Elmer. Obrigado mesmo. Boa sorte aí em João Pessoa, hein? Galera, muito obrigado para quem acompanha esse episódio até esse ponto, essa conversa espetacular com o coach Elmer, o líder aí da seleção francesa de voleibol de praia. E lembrete aí, ó, clica no QR Code que ficou na tela a grande maioria do episódio, ou vai lá no link na descrição desse episódio e coloque lá o cupom DNA20 para fazer o nosso curso DNA do Líder Esportivo. Isso aí. É isso aí. E também confira no Instagram, Núcleo Vôlei, e você vai ver como que essa escola de voleibol, que é uma das melhores escolas de voleibol do Brasil, quiçá do mundo. Não, você não vai se decepcionar com o excelente trabalho da Núcleo Vôlei, não é não, Feijão? Exatamente, Núcleo Vôlei espetacular. Fabião, Andrezão, Carlinha, beijo para vocês. E também, se você quiser entender como que você pode falar o Volleyball Language, entre em contato lá com a teacher Natália da English for Volleyball, para você aprender o inglês através da perspectiva do voleibol. A teacher Natália que faz trabalho espetacular. Então, entra lá no Instagram, @English for Volleyball, e mande lá um direct para a teacher Natália com as palavras 7 point, para você ganhar um diagnóstico para avaliar o seu inglês, tá bom? A gente se vê a semana que vem, galera. Valeu! É isso aí, galera. Deixa o comentário, curte, compartilha e volte para conferir o próximo. Valeu! É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. E a partir de hoje, a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um
um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.